Pessoal, salve Maria, como é que vocês estão? Iago aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai para mais uma aula da nossa catequese tradicional e na aula de hoje a gente vai falar sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, a gente vai introduzir os 10 mandamentos da lei de Deus e falar sobre o primeiro mandamento, dando início à terceira parte da doutrina cristã, que trata dos 10 mandamentos da lei de Deus e dos 5 mandamentos da igreja. Antes de prosseguir, então eu te peço, deixa o like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas próximas aulas. Deixa um comentário aí embaixo para engajar no vídeo e ajudar que ele seja entregue para mais pessoas. E também pode fazer a tua parte para que ele seja entregue para mais pessoas, compartilhando com os teus amigos, familiares, pessoas que tu sabe que precisam ou que querem assistir esse conteúdo, beleza? Vamos iniciar então com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar rememorando brevemente o que a gente já viu até aqui. Na primeira parte da doutrina cristã, a gente estudou o símbolo dos apóstolos, vulgarmente conhecido como credo. Nele, a gente estudou cada um dos 12 artigos do credo. Foram diversas aulas, a maior parte das nossas aulas até agora. E após isso, a gente estudou a oração. E nessa segunda parte a gente viu tanto a oração em geral, quanto o Pai Nosso, a Ave Maria e a invocação dos santos. E hoje a gente está dando início então à nossa aula sobre a terceira parte da doutrina cristã, como eu falei, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Onde a gente vai ter diversas aulas para depois ir para a quarta parte, que trata dos 7 sacramentos. Bom, então como eu falei, essa terceira parte da doutrina cristã, ela trata tanto dos 10 mandamentos da lei de Deus, quanto dos 5 mandamentos da igreja. E quais são esses mandamentos da lei de Deus? O Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o nome de Deus em vão, lembrarás de santificar o dia de sábado, ou seja, guardar domingos e dias de festas, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não pecarás contra a castidade, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a propriedade dos outros. E os mandamentos da lei de Deus, eles têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de cada ser humano. Promulgou eles no Monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra, e nosso Senhor Jesus Cristo confirmou eles na nova lei. E bom, os mandamentos da primeira tábua são aqueles que se referem diretamente a Deus e aos deveres que a gente tem para com Ele, que são os 3 primeiros mandamentos. Já os mandamentos da segunda tábua são os outros 7 que restaram, que dizem respeito ao próximo e aos nossos deveres para com o próximo. E uma vez que a gente deve viver segundo a vontade de Deus que nos criou, todos nós somos obrigados a observar os mandamentos, sob pena de, ao infringir um único deles, sermos merecedores do inferno. E todos nós somos plenamente capazes de observar os 10 mandamentos de Deus, porque Ele não nos ordena nada impossível. E a todo aquele que pede de forma devida a graça a Deus para observar os mandamentos, Ele dá essa graça. E em cada mandamento a gente deve observar tanto a sua parte positiva quanto a sua parte negativa. Ou seja, o que a gente é obrigado a obedecer e aquilo que é proibido para nós. Bom, dada essa introdução, vamos agora analisar o primeiro mandamento. Vamos analisar os 10 mandamentos em si. Mas, antes de prosseguir, quero divulgar aqui que está à venda o meu livro Bíblia Católica para Crianças. Ele está disponível na Amazon, nas versões digital e física, então se tu quiser ajudar o meu apostolado, compra ele lá. Tem ele nas versões em português, em inglês e em espanhol. São 30 contos desde o Jardim do Éden até o Pentecostes, com diversas histórias bíblicas para tu apresentar a história da salvação aos teus filhos, aos teus catequizandos. Então, se tu quer ajudar no meu apostolado, adquire a obra. Ele conta com ilustrações coloridas também. E bom, além disso, estou deixando aqui embaixo um cupom de 5% de desconto para compras em livros da editora Caravelas. É o cupom Ave Maria. Na hora que tu for finalizar a tua compra, lá no carrinho tu digita Ave Maria, tudo em maiúsculo, tudo junto, e tu garante 5% de desconto. O decálogo, ele se inicia com a afirmação: eu sou o Senhor teu Deus. E por que é que ele abre assim? Porque essas foram as palavras ditas por Deus antes de nos dar os 10 mandamentos. E ele assim falou para que a gente soubesse que, sendo Ele nosso Criador e Senhor, tudo aquilo que Ele nos ordena, a gente é obrigado a obedecer.
E assim, por meio do primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, o Senhor nos ordena que nós o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos somente a Ele, como nosso soberano Senhor. Esse primeiro mandamento a gente cumpre ele por meio da prática do culto interior e exterior. O culto interior é aquele que se presta a Deus somente com as faculdades do Espírito, ou seja, com a nossa inteligência e com a nossa vontade. Já o culto exterior é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis. E não é suficiente adorar a Deus só de forma interior, só com o coração. Mas é preciso adorar Ele também de forma exterior, unindo o espírito e o corpo, porque Ele é o Criador e o Senhor absoluto de ambos. Além disso, é preciso que fique claro que não pode haver de forma alguma culto exterior sem o culto interior. Porque quando a gente cultua a Deus somente de forma exterior, esse culto ele fica vazio de vida, de merecimento e de eficácia, como um corpo sem alma, de modo que ele não pode ser feito dissociado do culto interior. E bom, já que nós vimos a parte positiva do mandamento, aquilo que a gente é obrigado a obedecer, vamos ver agora o que a gente é proibido de fazer, a parte negativa do mandamento. O primeiro mandamento, ele nos proíbe a idolatria, a superstição, o sacrilégio, a heresia e todos os outros pecados contra a religião. Agora vamos ver o que são cada uma dessas coisas. Primeiro, a idolatria. Idolatria é o ato de prestar um culto supremo de adoração a uma estátua, a um homem, a uma criatura, a uma imagem, quando o único que deve receber esse culto é o próprio Deus. Ou seja, nós colocamos outra coisa no lugar de Deus. E essa proibição ela está expressa na Sagrada Escritura da seguinte forma: não farás para ti imagem de escultura ou qualquer representação do que está em cima nos céus e do que está embaixo na terra. E não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto. E aqui muitos hereges usam disso para tentar afirmar que Deus proibiu todas as imagens, quando Deus, na verdade, proibiu apenas as imagens das falsas divindades, feitas com o propósito de adoração como faziam os idólatras. E tanto isso é verdade que o próprio Deus ordenou a Moisés que fizesse algumas imagens, como as 2 estátuas de querubins que foram postas sobre a arca, ou a serpente de bronze no deserto. Bom, superstição. A superstição ela é qualquer devoção contrária à doutrina e ao uso da igreja, bem como atribuir a uma ação ou alguma coisa uma virtude sobrenatural que ela não possui. E agora o sacrilégio. O sacrilégio ele é uma profanação de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa consagrada a Deus e destinada ao seu culto. E a heresia? A heresia é um erro culpável de inteligência, pelo qual se nega de forma obstinada alguma verdade de fé. E além disso que eu acabei de explicar, o primeiro mandamento ele proíbe todo o comércio ou trato com o demônio e a filiação a seitas anticristãs, como é o caso da maçonaria. Então vejamos, quem recorre ao demônio e invoca, comete um pecado enorme, porque o demônio é o mais perverso inimigo de Deus e do homem. E também são ilícitas todas as práticas de espiritismo, porque elas são supersticiosas e muitas vezes elas não estão imunes da ação diabólica. E justamente por isso elas foram interditas pela igreja. Contudo, a gente tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é errado, não é proibido de forma alguma pelo primeiro mandamento honrar e invocar os santos de Deus. E pelo contrário, a gente deve fazer isso, porque é bom, é útil e é altamente recomendado pela igreja, uma vez que eles são amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. Alguém pode questionar se, sendo Jesus Cristo nosso único mediador junto de Deus, por que a gente recorre também à intercessão da Santíssima Virgem Maria e dos santos? Bom, Jesus Cristo é nosso mediador junto de Deus, na medida em que, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, só Ele, em virtude dos seus próprios merecimentos, nos reconciliou com Deus e dele nos obtém todas as graças. Só então a Santíssima Virgem Maria e os santos, em virtude dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela caridade que os une a Deus e a nós, eles nos auxiliam com a sua intercessão para nos alcançar as graças que a gente pede.
E esse é um dos grandes bens da comunhão dos santos. E agora sobre as imagens sagradas de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos. Nós podemos honrar essas imagens, porque a honra que se tributa a elas, ela se refere às pessoas que estão representadas naquelas imagens. E também as relíquias dos santos podem e devem ser veneradas, porque os seus corpos foram membros vivos de Nosso Senhor Jesus Cristo e templos do Espírito Santo, e vão ressurgir gloriosos para a vida eterna. E para encerrar a aula sobre o primeiro mandamento da lei de Deus, a diferença entre o culto que a gente presta a Deus e o culto que a gente presta aos santos é que nós adoramos a Deus por sua excelência infinita, ao passo que nós não adoramos aos santos. Ao invés disso, nós somente os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto a Ele. E para que se tenha claro o entendimento disso, a gente tem até a nomenclatura dos tipos diferentes de cultos que se prestam. Vejam, o culto que se presta a Deus é chamado latria, ou seja, é um culto de adoração, enquanto o culto que a gente presta aos santos é chamado de dulia, ou seja, é um culto de veneração, uma veneração aos servos de Deus. E nós temos também o culto especial que nós prestamos à Santíssima Virgem Maria, que se chama hiperdulia, que é uma veneração muito especial a ela, como Mãe de Deus. Então, nós temos a dulia, que é a veneração aos santos, servos de Deus, a hiperdulia, que é a veneração especial devida à Mãe de Deus, e a latria, que é a adoração devida somente ao próprio Deus. Entendido? Obrigado por terem assistido até aqui. Lembre de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receberem as notificações das nossas próximas aulas. Falando em próximas aulas, a próxima aula da nossa catequese será sobre o segundo mandamento da lei de Deus, que é: não tomarás o nome de Deus em vão. Peço também que comentem aí embaixo Viva Cristo Rei, para mostrar para o algoritmo do YouTube que as pessoas estão interagindo com o vídeo, para ele ser entregue para mais pessoas. E divulguem esse vídeo para quem vocês acham que vai gostar ou que precisa receber esse vídeo, beleza? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, forte abraço, até a próxima e que viva Cristo Rei!